Olá, estamos começando o nosso ponto de vista, mais uma vez ao vivo, não é, aqui pela Santa Cecília TV. Muito mais informação para você. E nós juntos de segunda a sexta-feira, neste horário da 1h30 da tarde, uma tradição do debate político e da discussão dos temas que formam a pauta aqui da cidade, da região metropolitana e também dos assuntos de interesse nacional. Claro que juntando tudo, uma base para tudo isso é sempre o Covid-19, os números do coronavírus, né, a multiplicação do vírus aí se interiorizando, preocupando todo mundo. Embora, aparentemente, não é, pelo que a gente pode sentir, em Santos chegamos no chamado platô, né? A gente tem uma estabilização em relação ao número de óbitos, os casos ainda continuam crescendo, mas temos aí muito pouca procura agora pelos postos de saúde, pelas nossas UTIs principalmente, pelos hospitais públicos aqui da cidade. E a gente parece que realmente chegou lá no, vou falar em pico, sei lá, aparentemente é um platô, não é? Um pico seria aquela curva lá que você bate lá em cima e desce, né? Mas acho que estamos no platô, pelo menos é o que a gente vem sentindo aí, os principais veículos de comunicação, e aí, como nós também entrevistando aí as autoridades da saúde, as autoridades do município e as autoridades regionais, e a gente percebe claramente que isso vem acontecendo aqui, graças ao bom trabalho, né? Eu repito, que já falei inúmeras vezes, não só do prefeito Paulo Alexandre, como presidente do Condesb, mas como todos os outros prefeitos, né, que se uniram e trabalharam juntos, né? Nunca se viu, né, no Conselho de Desenvolvimento aqui da Baixada Santista uma união, um direcionamento objetivo, não é, a ser alcançado de uma maneira tão positiva, né? E a gente só tem, claro, que aplaudir, né, essa atitude de todos os prefeitos aqui da nossa região, né? Assuntos importantes para a gente tratar, né? A retomada da construção civil no país e aqui na nossa Baixada Santista, né? Que gera sempre um número grande de empregos, né? E é uma mola que faz a economia girar, não é? De uma maneira muito importante, não só na região, como no estado e no país. A resposta contundente ontem dos tucanos, né? Resposta muito bem dada, uma chapuletada bem no peito do ministro Paulo Guedes, né? Que além de não fazer absolutamente nada durante 1 ano e meio de governo, ainda cisma todo o momento que ele tem, toda a possibilidade que ele tem, ele bate nos tucanos, ataca o PSDB por conta do Plano Real. Enfim, né? Ontem um balanço, uma resposta bem no cravo, né, dos tucanos, finalmente, né, que aguentaram calados durante 1 ano e meio e ontem não suportaram mais, né? E ainda a questão aí do Facebook, né? O Facebook tomou uma atitude que o pessoal cobrava, né, muito já há um tempo atrás, quando um grupo pesado aí de empresários e de anunciantes retirando aí as suas marcas do Facebook, e outros ameaçando, e aí a rede então definiu por uma retirada aí de uma série de fake news aí, né, e de ataques criminosos, né, de postagens criminosas e ofensivas, e entre elas sobrou para a família Bolsonaro mais uma vez, né, e para um assessor direto do presidente, responsável lá pelo gabinete do ódio, né, o famoso gabinete do ódio que acontece no Palácio do Planalto, né? Infelizmente, a gente acaba registrando tudo isso aqui, né? Era muito melhor se a gente estivesse falando aí do desenvolvimento, né? O número de empregos batendo recorde no Brasil, né? Novas empresas se instalando aqui e, enfim, né? A educação atingindo um nível interessante, né? Nas provas aí de nível internacional, o Brasil em matemática, interpretação de texto agora não é mais o penúltimo nem o último, está entre os 10 primeiros. Infelizmente mesmo, não há nada disso para a gente debater, para a gente comentar aqui no ponto de vista. Lembrando que a nossa reprise de segunda a sexta é às 8 da noite, tá certo? Para você acompanhar e conferir também. Aqui à minha esquerda, mais uma vez, conosco Fernando Chagas, cientista político, que colabora aqui com o ponto de vista. Tudo bem aí, Chagas? Tudo bem, um abraço a todos, em especial aos telespectadores. Nós não conversamos nem ontem nem antes do programa, mas a pauta está batendo. Primeiro, retomada é diferente de recuperação. Isso nós podemos debater muito aqui no programa, porque tem uma atividade da economia santista, que deve ser importante para a recuperação da economia e não só para a retomada. Vamos poder debater. Outro ponto, fake news, né? Podemos também debater sobre fake news. Por que, de repente, a fake news está sendo combatida? Há motivos para isso. Mas eu queria voltar àquele ponto que eu sempre debato aqui com a bancada e com os telespectadores. Quando o novo governo assume, ele assume com muitos planos.
com esses planos, ele deve olhar para o futuro. Quando ele olhar para o passado, que está prejudicando o futuro e o presente, ele deve apontar os motivos por que isso está acontecendo. Nem tudo que foi do passado é bom, nem tudo que foi do passado é ruim. E quando um ministro da Economia, que nem o Paulo Guedes, que não é reconhecido pela academia dos economistas, mas apenas pelo mercado financeiro, e num plano do mercado financeiro, começa a criticar o passado, deve criticar o passado aquilo que errou. Realmente, os governos passados erraram quando fizeram a âncora fiscal cambial, que não podia mudar o câmbio tinha que ser um real, erraram. Mas é indiscutível que o Brasil mudou com o plano real. Isso é indiscutível. Então, quando um ministro economista que não pertence à academia e que só é reconhecido por uma parte do mercado financeiro critica André Lara Rezende, Pércio Arida, Edmar Baixa, Augusto Franco, Gustavo Franco e Pedro Malan, essas pessoas podem ter errado, até no desenrolar do plano real, mas fizeram um plano real que é elogiado para o mundo inteiro, quando acabou com a inflação. Então, em vez de ficar criticando injustamente o passado, procura-se, então, criticar o passado naquilo que esse grupo errou. Errou no dólar, quando fez o câmbio fixo, mas tem muita coisa boa. E está na hora, depois de 18 meses, esquecer o passado. Até antiético ficar criticando os economistas que fizeram alguma coisa para o Brasil. Em 18 meses, apresenta alguma coisa e esquece o passado. Muito bem, né? Eu sempre digo aqui, o pior ministro da economia da história do mundo, tal do Paulo Guedes, e só se equilibra ali com a Zélia Cardoso de Mello, né? Foi a ministra da economia no governo Collor e que logo no segundo dia de mandato, primeiro dia ele tomou posse, era o primeiro dia, né? Primeiro dia teve a posse, no primeiro dia de mandato, né? Que foi o dia seguinte da posse, que era em março naquela época, né? Em 1990, ela veio com aquela bomba relógio lá que explodiu com todo mundo, tomou o dinheiro de todo mundo. E ninguém entendeu absolutamente nada, a inflação voltou, foi uma situação caótica, enfim. Ricardo Mesquisa, que é empresário da área da construção civil, presidente da Secob, Associação dos Empresários da Construção Civil da Baixada Santista, está com a gente mais uma vez, exatamente para falar sobre a recuperação, retomada, enfim, né? Como é que vai o setor no país e na região. Prazer, Ribeiro Mesquisa. Boa tarde a todos. Edgar, Chagas, Santana, é sempre um prazer a gente estar aqui, que é um ambiente de discussão política e econômica que é bastante interessante. É um bate-papo muito agradável para quem está aqui na mesa e para quem está nos escutando. Obrigado, Mesquisa, mais uma vez por participar conosco. Santana está lá na ponta, né? Marcos Santana, acompanhando aí as principais informações e a sua participação muito importante aqui com a gente. Tudo certo por aí, Santana? Boa tarde a todos, tudo bem na medida do possível. O Chagas, o ministro Paulo Guedes, agora é conhecido como o ministro do semana que vem. Semana que vem vai acontecer isso, semana que vem vai acontecer aquilo. É o famoso, que nem aquela mamãe que fala assim, olha, na volta a gente compra, né? Quer dizer, não me engana que eu gosto e semana que vem a gente vê o que acontece, né? E o Edgar, em relação a essa ação do Facebook, na prática, ela realizou algo que já deveria ter sido feito há muito tempo, porque o gabinete do ódio ele operava há muito tempo já, desde antes de 2018, até antes da campanha eleitoral de 2018, já se havia identificado quem são os autores dele, já se sabia que o gabinete do ódio operava de dentro do Palácio do Planalto, e por conta, sim, do impacto financeiro nas contas do Facebook, várias empresas estão boicotando a empresa de tecnologia das redes sociais por conta da sua omissão no combate ao discurso de ódio, à violência, à propagação de mentiras. E aí, como ela foi impactada na parte mais sensível, que é o bolso, aí sim ela começou a tomar ações. Uma consequência direta disso foi esse ataque ao gabinete do ódio instalado dentro do Palácio do Planalto. Eu quero convidar você que nos acompanha ao vivo a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Ponto de Vista com Edgar Buturão ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que acompanha a reprise às 20 horas,
Uma boa noite. Nosso boa noite sempre para você que confere, acompanha aí o Ponto de Vista na reprise. Lembrando, o programa é ao vivo, né? Termina às 2h30 da tarde, até começar a reprise às 8 da noite. Até Deus duvida, né, do que pode acontecer na combalida República do Brasil, né? Bom, os números da Covid, como a gente divulga diariamente aqui, né, que as informações recebidas até 7h30 da noite de ontem, em Santos, 11.024 casos, 391 óbitos. Em toda a Baixada Santista, 28.090 casos, 1.082 óbitos. A todos eles, a gente, todos os dias aqui no Ponto de Vista, deixa os nossos sentimentos, né, o nosso pesar a você que perdeu aqui na região o pai, a mãe, o avô, a avó, tio, né, um filho, uma filha, um parente próximo, por conta da Covid-19. No estado de São Paulo, 341.365 casos, 16.788 óbitos. E no país inteiro, 1.716.196 casos, 68.055 óbitos. É muita morte, né? São muitos óbitos, muitos falecimentos, 68.055 famílias, né, que perderam aí entes queridos, né, mais toda aquela corrente que se forma em torno do falecimento de uma pessoa, amigos que perderam, pessoas que perderam amigos e amigas, enfim, olha. E o número a gente sabe que é subdimensionado, né? A gente sabe que existem subnotificações extremamente altas pelo Brasil afora, diferentemente do que acontece em Santos, talvez seja a cidade de subnotificação mais baixa em todo o país, né? Enfim, a gente lamenta profundamente, mas pelo menos a questão aqui na cidade e na Baixada, né? Chegamos ali praticamente aqui no platô, acho que dá para dizer isso já, né? E agora esperamos que realmente comece a curva a cair até que a gente possa se livrar dessa situação terrível, né? Bom, com relação a essa questão do ministro Paulo Guedes, né, só para a gente amarrar esse tema, o Pesquisa, qualquer um de nós, né, estamos todos aqui idade suficiente, a gente se lembra daquele gatilho lá do supermercado, lembra daquilo, né? O pessoal ia de manhã, procurava ir de manhã no supermercado, não é, porque à tarde o preço já era outro e à noite outro, né? É uma brincadeira, o pessoal que tem 30 anos de idade, 32, 34 anos de idade, não faz nem ideia do que era essa situação, né? Final do governo Sarney, né? O governo Sarney, lembra disso, não? Pela segunda-feira a gente amanhecia com 100 dinheiros, no final do mês era 8, 9 dinheiros, era uma loucura. O 100 com S, né, Pesquisa? 100 com S. Nem lembro a moeda. Porque, Não lembro. Então teve o cruzado, lembra? Plano cruzado. O que eu lembro assim... Plano cruzado era bom, né? O Sarney conseguiu mas felicitá-lo. ficava aquele me engana que eu gosto, né? Todo mundo aí, o seu dinheiro rendendo em ORTNs, não é isso? Na conta, aquele negócio, aquela loucura. Overnight. Perdão, overnight. Tentando lembrar o número. Overnight. E aí, no final do mês, para compensar, não sei o quê, você fazia recebia seu salário dia 5, dia 10 do mês, corria para o supermercado para fazer estoque em casa. Uma verdadeira guerra, né? E aí, tivemos aí... Você falou do Paulo Guedes, mas eu ainda estou que eu acho que a pior ministra foi a Zélia. Porque no dia seguinte, de você, em vez de você acordar com 100 dinheiros, você acordou com 50 dinheiros na tua conta. 50 e reais. Eu não sei. Não, 50 cruzados. 50 cruzeiros. 50 dinheiros. Saiu do cruzado para o cruzeiro. 50 e a nossa vida, em vez de pandemia, ela ficou um pandemônio. Se bem que você não pode esquecer, por exemplo, o Bresser foi ministro do Sarney, né? Teve o plano Bresser, aquela coisa toda. Além do Bresser, teve aquele outro... O Maílson da Nobre. Arroz com feijão. Exatamente, é um ministro respeitável e tal. Ninguém deu jeito durante o governo Sarney. Ô, Edgar, eu estava lembrando agora que está falando de overnight. Eu lembro que nessa época eu tinha um amigo que ele fazia? Quanto maior o depósito no overnight, quanto maior a aplicação no overnight, maior era o rendimento, né? Então, o que um amigo meu fez? Ele pegou o dinheiro de toda a família, inclusive da empregada, e falou assim, fez uma aplicação só. E aí, no dia seguinte, o que aconteceu? Zélia Cardoso de Mello foi lá e confiscou a aplicação. E como é que vai explicar para a empregada que o dinheiro dela estava retido e ia ficar não sei quantos meses parado, né? Então, essa aí é uma triste lembrança dessa época que a gente tinha, né? A grande traição do Collor foi em relação à caderneta de poupança, né? Foi. Porque ele garantiu, né,
Garantiu, tem ações até prometeu. hoje ainda com o assunto de poupança, de rendimento, essas coisas, que nós estamos pagando, nossos filhos estão pagando a conta. Né? Bom. Ele garantiu para o povo brasileiro que poderia investir na caderneta de poupança, porque a caderneta de poupança era sagrada. Aí a Zélia fez o anúncio e a caderneta de poupança foi junto, né? Mas você vê que coisa interessante. Agora teve um acréscimo, um crescimento da poupança no Brasil. Foi. Né? Então, na pandemia. Curioso, né? Quer dizer, deixou de gastar, será que é isso? Gastar. Né? E isso, assim, voltando para o nosso setor, começa a alavancar algumas coisas de financiamento. Né? Por que eu estou falando isso? Né? Porque não é a primeira vez, desde o início do governo, até o final, depois da campanha eleitoral, enfim, que o Paulo Guedes bate nessa coisa contra os governos do Fernando Henrique Cardoso, o governo do PSDB. Tiveram defeitos? Tiveram. Até acho que o segundo mandato do Fernando Henrique é para esquecer, né? Teve apagão, teve... A questão do foi buscar o paridade do 30 câmbio. bilhões, lembra? 30 bilhões de dólares foi buscar no exterior. Os 4 candidatos presidenciais tiveram que assinar. Era Lula, Serra, Ciro Gomes e o Garotinho. Os 4 foram chamados a Brasília, sentaram com ele no gabinete, tiveram que assinar para garantir que Mas na época, não haveria os candidatos calote. Sentavam e assinavam. Hoje é aquilo que nós já estávamos conversando. Ninguém se conversa. É inacreditável. Hoje nós não fazemos mais política, não tem adversário, tem inimigos, né? Hoje, Na verdade, é aquela coisa que a gente está comentando, né? Os mais novos não sabem o que é um disco de vinil. Tem o lado A e o lado B para se escutar. Então, algumas pessoas só escutam o lado A porque gostam daquelas músicas do lado A. E outras só do lado B. Ninguém conversa com ninguém. Tá por aí mesmo. Agora... Não existe bom senso, né? O negócio que está faltando na sociedade civil, bom senso, calma, conversar, resolver, que não tem lado A e lado B, tem o lado nós. Né? Se a gente não conversar e tocar isso de uma maneira produtiva, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Agora, só queria completar essa coisa, porque o ministro Paulo Guedes tinha que ter, como disse o Chagas há pouco, o mínimo de ética, né? De não atacar diretamente colegas, né, de profissão, embora evidentemente que ele não se dê com nenhum deles, claro, senão não faria o que fez, né? E a resposta foi no cravo, porque qualquer brasileiro acima de 38, 40 anos lembra dessa situação que eu falei aqui. O preço dessa caneca na loja era de manhã um, à tarde outro e à noite outro. Era uma coisa inacreditável que acontecia no país. 80% de inflação no mês, não era isso? Que o Sarney entregou, né? A 1.000 por ano. 1.000 por ano. É um absurdo. Né? E depois o Collor que não conseguiu. O Collor falou que ia deixar a direita estarrecida e a esquerda perplexa. E deixou. Né? Num único tiro. Darei um único tiro, deixaria a direita estarrecida e a esquerda perplexa. Né? Todo mundo se segurou na cadeira. Bom, né? A poupança está garantida. Todo mundo correu para a poupança e acabou a poupança de todo mundo. Deixou a pessoa com 50 dinheiros, como diz o Besquito, que a gente nem lembra mais que diabo de dinheiro era, se é cruzado, cruzeiro, sei lá. Eu lembro das pessoas no banco, né, correndo atrás do gerente para saber quanto tinha na poupança. Ninguém sabia. Ninguém sabia. Então, sabia veja, o que se tinha de poupança. Né? É isso que eu queria colocar. Por mais que a gente possa ter lá suas críticas em relação ao governo Fernando Henrique, a época, porque na verdade o real foi lançado na época do Itamar, o governo Itamar, né? A gente tem que admitir que o real realmente mudou o país. Pesquisa, né? Agora, vê, é assim, o passado, a gente olha para trás no passado para não errar no futuro. Né? Exatamente. É um negócio de maluco. Você vê, Napoleão, ele perdeu o império dele na Rússia, não foi? Com o frio, aquelas coisas. Então, o Hitler também perdeu na Rússia. Também. Né? Não olhou para trás no passado? Estou fazendo essa analogia de guerras aqui, que é absurdamente... É um troço idiota mas na humanidade. Tem relação. Mas é um negócio... Minha avó me ensinou. Aprender com a história, né? Claro, aprender com a história. Olhe para trás. O que está errado aqui? Pô, vamos corrigir para não errar no futuro. Sim. Mas pesquisa, o plano real foi isso. Esses 5 nomes que eu falei, eles vinham tentando e errando. Eles que fizeram, junto com aquele que faleceu, Dilson Funaro. Plano cruzado. Eles fizeram o plano cruzado. E eles cometeram alguns erros no plano cruzado, inclusive por o Sarney ganhar as eleições para governadores. Ganharam 90% dos governos. Cometeram uma série de erros. Quando eles foram para esse mesmo pessoal, sem o Dilson Funaro, esses 6 economistas foram para o plano real, eles pegaram todo o passado que eles erraram. E não só eles, mas como o Bresser, o Mailson da Nóbrega, eles aprenderam com o passado. E o plano real, com todos os seus defeitos, principalmente a paridade do câmbio, que virou âncora, mudou o país.
Claro. E vem um ministro que... Teve o RV, né? Não esqueça. Teve o RV. Antes de virar, Mas foi no tempo antes de virar Plano O Real. presidente foi no lugar do Itamar Franco. Itamar Franco. perdão. O governo do Itamar. O Itamar chamou o Fernando Henrique. Que foi ministro da Economia, não é isso? Isso. O Fernando Henrique chamou economistas. Que era de relações exteriores, né? Era o Vamos chanceler. começar a comer pela beirada o prato, né? Foi. Né? Tira a moeda velha, que é o Isso. RV, e fica com a nova. E essa foi a grande sacada. Então, ele teve um resultado que a moeda está aí até hoje. E quando se critica o passado, deve-se criticar aquilo que foi errado. Claro. Mas não aquilo... Para não errar no futuro. Mas não aquilo que deu certo. Ali o que eu vejo no Guedes. O Guedes chegou num momento que depois de 1 ano e meio ele não apresentou nada. O negócio deles é reforma. Ele tinha uma receita, reformas estruturantes. Só que as reformas estruturantes não cabem nesse momento de pandemia. E ele fica batendo naquela tecla. E aí o que ele faz? Começa a criticar quem deu certo. Esse pessoal deu certo. E ele também, pesquisa e telespectador, ele tem uma mágoa muito grande desse grupo acadêmico. Ele era do mercado financeiro, nunca foi um grande defensor de teses. E ele tem mágoa desse pessoal. E ele chegou no poder. E agora ele ataca de todas as maneiras esse poder. Tem pontos errados? Tem. O próprio André Lara Rezende mudou seu pensamento. André Lara Rezende dizia que fabricar moeda dava inflação. Hoje ele pensa diferente. O Chagas, as pessoas mudam. O Elias Carneiro acompanha a gente aqui, ele pede para incluir nessa lista de piores ministros o Guido Mantega. E ele diz mais, o Collor e a Zélia deveriam estar presos, saíram impunes, só serviram para deixar ricos bancos e matar inocentes pelo confisco. E outro dia vai pedir perdão, né? Sempre, pediu perdão. Já foi feito. Abraço ao Elias Carneiro, sempre com posições e ponderações importantes aqui com a gente, né? E é verdade, o Guido Mantega foi outro. Mas o Guido, na verdade, eu acho que o pior deles todos no governo da Dilma não foi nem o Guido. Eu acho que foi o Nelson Barbosa com a história da nova matriz econômica. Né? Mas ele também foi uma imposição da Dilma. Da Dilma, né? Claro. Na verdade. Aí... Agora, aqui tá, se você não concorda com o que está ali, sai. Pega o boné e vai embora, né? Vamos para o nosso intervalo, já retomamos aqui o ponto de vista. Em instantes. Muito bem, pessoal. Voltamos com o ponto de vista, o papo aqui do intervalo tá bom, né? Como sempre. Fernando Chagas, cientista político, com a gente, o Ricardo Besquiza, presidente da ASECOB, que é a Associação dos Empresários da Construção Civil da Baixada Santista, e o Marco Santana, lá na ponta, sempre atento aí à sua participação e ao que o que vai surgindo aí de notícia. Uma notícia que não é surpresa, evidentemente, né? A gente sabe disso, mas a Justiça acabou suspendendo as obras no emissário submarino aqui de Santos. Ontem o Rogério Santos, que é um gestor público, mas que esteve ao lado do prefeito Paulo Alexandre durante 7 anos e meio, né, na Secretaria de Governo, comentou conosco essa obra importante, projeto maravilhoso, né, que está colocado aí. E há uma permuta, não é, por uma usina, né, de recondicionamento de lixo, enfim, né, que será feita pela empresa lá na área continental aqui de Santos, exatamente no Sítio das Neves, né? E aí a Justiça foi para cima, é uma situação, uma permuta tributária, vamos dizer assim, né? O Chagas pode explicar melhor, a Pesquisa conhece bem o assunto também, enfim, envolvendo o poder público e a iniciativa privada. Nos moldes, ou próximo, não sei, né, se posso falar isso, do que aconteceu para as obras da nova Ponta da Praia. Aí quando a coisa andou, né, quando a coisa surgiu, quando a coisa aconteceu, todo mundo ficou espantado, todo mundo aplaudiu e tal, realmente ficou maravilhosa a nova Ponta da Praia, né? Ainda mais com o novo mercado de peixe e com o novo centro de convenções que vai surgir em breve lá, né? Não sei se dá para fazer essa comparação, Chagas. O Pesquisa até conhece melhor do que eu, né? Tem um estudo de impacto de vizinhança. Todo empreendimento, ele tem um impacto negativo e tem um impacto positivo. Esse impacto positivo, toda a sociedade absorve. O impacto negativo também prejudica a sociedade. Então, tem uma lei municipal, com base no Estatuto da Cidade, que determina que um empreendimento, o seu impacto negativo, ele não é mais assumido pelo poder público, mas sim pelo particular.
há um acordo, há um termo, chama-se TRIM, há um termo feito entre o particular que está fazendo o empreendimento e o poder público. Esse particular, quando ele vai fazer esse empreendimento, ele vai mitigar, ele vai amenizar as consequências negativas desse impacto do empreendimento. E ele normalmente pode dar em recursos financeiros, em dinheiro, como pode fazer em obras. E assim tem sido feito em obras, o Pesquisa sabe bem disso. Então, o município, uma parceria com esses grandes empreendedores, ele, em troca do impacto negativo, ele faz um empreendimento para amenizar, para mitigar os efeitos no meio ambiente urbano. E é isso que foi feito. Foram feitos vários aqui na Ponta da Praia, o Pesquisa também já participou de alguns, e agora no emissário. Infelizmente, mais uma vez, não é a primeira vez, o Ministério Público entra com uma ação e a Justiça acata. Agora, cabe recurso, que eu vejo nisso muito Pesquisa. Uma questão de bom senso também. Claro. Não tem nada de ilegal, não tem dinheiro público, não tem um centavo público, não precisa de licitação. O Ministério Público tem que ser proativo. Proativo, Ele isso. não tem que ser reativo. Porque a partir do momento que ele começa a ser reativo, começa a impedir esse andamento dessas parcerias. Qualquer pessoa que tem acesso à informação hoje sabe que municípios, estados e governo federal, os recursos estão limitados. Se não houver recursos e parcerias com o setor, entre o setor público e o privado, nós não vamos ter grandes intervenções em município nenhum. E esse é o problema. Que hoje o Brasil, nem a União hoje tem, né? Dinheiro para investir em infraestrutura e também fazer investimento, obras nos municípios, obras no estado, então tem que ter essa parceria. Felizmente, a iniciativa privada ainda tem fôlego, tem recursos para colaborar com o Estado. Quando eu digo Estado, Estados, município e União. Se não fizer isso, não vamos ter infraestrutura, o Pesquisa sabe disso, não vamos ter grandes obras e que isso o Pesquisa sabe bem, gera emprego. Claro. A construção civil, seja a construção civil... A cadeia produtiva da indústria da construção é desde um prego até uma lâmpada, né? Então você começa com um prego e termina com uma lâmpada. E passa por uma série de insumos aí, de mão de obra, né? Então, se não houver... E a mão de obra não precisa ser tão qualificada assim. Não. Ela é uma mão... Essa é a grande vantagem, né? Mas eu acho que essa absorção de mão de obra que a gente vai ter com postos na construção civil, ela gera desenvolvimento, gera tributos, gera salários, né, para a turma, e você começa a criar um ambiente de recuperação, né, do setor todo que vai irrigar o resto dos outros setores. E Pesquisa, o que eu vejo, a construção civil, não só no município de Santos, mas no Brasil inteiro, ela pode ser o grande impulso para a recuperação, não para a retomada. A retomada, todo mundo sai na rua, começa a consumir agora, mas para de consumir depois. Agora, a recuperação depende basicamente da construção civil, principalmente para a mão de obra menos qualificada. Nós temos, só do auxílio emergencial, foram 65 milhões de pessoas. Como nós vamos absorver essa mão de obra? Construção civil. Então, a construção civil tem que ser vista com muito carinho, com crédito e também incentivo para essas empresas da indústria da construção civil, para que ela se recupere. Ela se recuperando, ela dá emprego, dá consumo e para nós da prefeitura, dá tributo. Recurso para todo mundo, é o ganha-ganha, né? É o ganha-ganha. Nós assinamos agora, teve o marco regulatório do saneamento, não é isso? Exatamente. Isso é fundamental para o país. Agora, Saúde pública. Marco regulatório, eu só tenho dúvidas com relação a... Será que os municípios menores, onde não tiver aquela lucratividade lá... Tem que fazer o cruzado. Mas aí nós vamos ter que fazer alguma coisa que, olha... Tem que a dentadura tem que vir com a dentadura. Uma dentadura do Você vai fazer aqui... Subsídio cruzado. Você vai fazer aqui nessa cidade leva 1 milhão de carne de pescoço habitantes. também, claro. Mas tem que fazer lá na cidadezinha que tem 5 mil claro. habitantes, 8 mil habitantes e tal, né? Tem que botar no contrato. Mas você vê, aquela usina aqui... E fiscalizar, né? Porque senão tem que dar o comeback, né? Belo Monte. A contrapartida foi fazer o tratamento da água, as redes. E a rede de distribuição de esgoto? Quem fez? Você tem lá a usina, você tem a estação de tratamento da água e a rede de distribuição. Quem fez? Então, essas coisas precisam ser bem... né? Mal comparando, numa licitação, numa eventual licitação, aqui da Bolsa de Santos Guarujá,
não basta pegar a Balsa Santos Guarujá, tem que pegar de Bertioga também. Claro. Porque se não pegar de Bertioga... De Cananéia. Aqui dá lucro, as duas não dão lucro. Então tem que fazer, chama subsídio cruzado, né? Leva o filé mignon, Claro, mas leva leva o osso. Tem que levar o osso, né? Claro. Diga, O equilíbrio e o bom senso tem que haver em tudo, pô. Não adianta a gente... Né? diga Com Santana. relação com essa decisão que suspendeu as obras do Ministério Submarino, é uma tutela de urgência. Quer dizer, decisão judicial a gente não discute, a gente cumpre, né? Mas, na verdade, o juiz em si, ele não discutiu o mérito. Ele é uma decisão para impedir que aconteça um mal maior e que seja irremediável, né? Agora, o que causa estranheza é o Ministério Público esperar iniciar as obras para poder barrar o processo. É sempre assim. Primeiro enxadada vem com o Ministério Público. Não é a primeira vez que isso acontece. Naquele trecho do VLT assim. ali na Francisco Glicério, todo mundo sabia que ia acontecer ali, o projeto foi divulgado, até tinha uma certa polêmica ali, cada um defendendo o seu ponto de vista, mas o Ministério Público só entrou com a ação quando as obras foram para o local ali e começaram a fazer os trabalhos. Então, novamente aqui, o Ministério Público ele entrou com a ação. Outra coisa muito interessante, o Ministério Público chegou a pedir informações para a Prefeitura e pediu um prazo que fosse respondido em 72 horas, mas antes do município responder aqueles questionamentos, ele entrou com a ação. Quer dizer, então, na prática, a gente espera que todo tipo de projeto, empreendimento que envolva recursos, alguma questão relacionada ao poder público, ela seja transparente e ocorra dentro da legalidade. Mas o que não pode é acontecerem ações que acabem brecando o empreendimento pura e simplesmente. Só para completar aqui, Chagas, o nome do juiz da primeira vara da Fazenda de Santos é Leonardo Greco, tá certo? Ele é que suspendeu de forma liminar essa obra de revitalização lá do Parque Roberto Mário Santini, no emissário submarino de Santos. A decisão, que é de ontem, né? Ele suspende os efeitos do termo de responsabilidade de implantação de medidas mitigatórias e ou compensatórias, né? Firmado entre a Prefeitura de Santos e a Valoriza Energia SPE Limitada. Também suspende os efeitos da decisão da Comissão Municipal de Análise de Impacto de Vizinhança e que aprovou, né, na verdade, esse estudo prévio de impacto de vizinhança para a unidade de recuperação de energia ser instalada no sítio das Neves. O que eu tinha falado, né? A pessoa chama de usina, né? Mas, na verdade, o nome correto é esse, né? Unidade de recuperação de energia, nome técnico, né? Por fim, o juiz determina ainda a imediata paralisação das obras, sob pena de multa diária no valor de R$30 mil, evidentemente que a Prefeitura não vai fazer isso, e a hora que for não, até hoje de manhã não havia sido notificado ainda. Né? Deve ser notificado agora à tarde, amanhã no máximo, né? E aí, evidentemente, vai paralisar essas obras. Mas eu que pergunto, essa coisa da compensação mitigatória, ou compensatória, enfim, é basicamente aquilo que se viu na nova Ponta da Praia? Isso, e no pedido de informação, a Prefeitura, com toda certeza, ia mostrar todo esse termo assinado entre o particular e o poder público. Como vai ser feita aquela mitigação que eu falei, que é amenizar os impactos negativos. E o que eu vejo, o juiz determinou a suspensão das obras para não ter efeitos negativos, porém, cabe agora ao município recorrer, acredito que o município vai recorrer e o Tribunal de Justiça vai verificar que todas as licenças foram dadas, tem todas as licenças, e que esse plano de mitigação das consequências negativas, dos efeitos negativos, eles estão plenamente demonstrados, e eu acredito que essa liminar no Tribunal de Justiça, ela pode ser revista e dar continuidade às obras. O setor privado que entra para fazer essa parceria, ele vai botar um dinheiro enorme lá e vocês não têm ideia do que são o licenciamento ambiental de uma usina geradora nome técnico, esqueci. Ele está pelo menos uns 2 anos aí fazendo esse processo de licença ambiental. Unidade de recuperação de energia. Juntamente com esse processo mitigatório aqui de estudo de impacto de vizinhança. Então, aquilo que a gente está conversando aqui, o Ministério Público ele tem que ser proativo, né? E quando você convida o Ministério Público para ele participar disso, ele quer ficar à parte, porque ele acha que
tem que ser feito o projeto e, posteriormente, ele pode fazer um negócio, entrar com essas liminares, para haver uma reação, né, em cima desse processo todo. E atrasa muito, né? E a gente não tem mais esse tempo a perder. E tem uma medida que eu entendo que caberia. Em vez de ir diretamente à Justiça, poderia entrar com um inquérito civil. Com esse inquérito civil, a Prefeitura daria todas as informações, teria um procedimento dentro do Ministério Público e ele poderia, aí sim, acionar a Justiça. Talvez ele tenha feito isso com receio de que, iniciada a obra, tem alguns efeitos. Mas, como você falou, todo esse plano de mitigatório, de mitigação, ele está plenamente estabelecido entre o particular e o público. Ô Chagas, mas agora o Ministério Público entrar com a ação antes de esgotar o prazo que ele mesmo estabeleceu para pedir as informações? Esse que é o ponto. Eu poderia ter esperado o município apresentar, o município não apresentou. E o município não apresentou. Como não fiquei satisfeito com as explicações que eu pedi, então eu vou entrar com a ação. Mas antes disso já entrou com a ação. É muito esquisito e lamentável, né? A nota de resposta aí da Prefeitura de Santos, por exemplo, diz o seguinte, né? Que a Prefeitura informando que ainda que o pacote de intervenções foi autorizado, vamos lá, da Sabesp, CETESB, IBAMA, né? Secretaria de Patrimônio da União, SPU. Aliás, a gente esqueceu de falar sobre isso. Pois né? A quem pertence Eu acho que aquela área era do Patrimônio da União. A área é terreno de Marinha, da União, que foi cedida para o município. SPU, portanto, que é o proprietário, né, do emissário submarino, concordou, deu seu aval. Conselho de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico e Turístico do Estado de São Paulo, CONDEFAT, e as obras na plataforma, em parte do Jardim da Praia, foram aprovadas pela Câmara Municipal também. Por isso eu digo... É uma coisa inacreditável. Isso não é de uma hora para outra, né? Não, isso leva tempo. É um processo, tempo. é uma coisa longa. O pesquisa sabe o quanto demora para você conseguir uma licença, tem todas as licenças. Qual o ponto de dúvida? O ponto de dúvida é esse plano de mitigação. E se realmente houve isso, eu acredito que o juiz deveria ter esperado a Prefeitura apresentar esse plano. Daria para os seus técnicos do Ministério Público, que eles têm bons técnicos, contenta, não contenta. Se não contenta, aí sim entra com a ação. Quer dizer, todos esses atores aí, né, do processo estão mal intencionados, ou são incompetentes, ou deram aval a um projeto estúpido, que não vai levar a coisa nenhuma, um projeto ruim para a cidade. Tenha santa paciência, né? Não, e o particular, o pesquisa sabe disso, não vai investir um monte de recursos se ele não tivesse ciente da legalidade e da legitimidade daquela situação. Mas, claro. É muito dinheiro. É incrível uma coisa dessa, uma intervenção desse tipo. Antes da gente fechar o bloco aqui, entrar mais profundamente na questão da construção civil, enfim, no balanço aí dessa questão desse momento que vivemos, aí do Covid, enfim, né? E qual é a expectativa ainda, não sei se para esse ano ainda, para 2021, a pesquisa vai explicar isso para a gente daqui a pouco, né? Na questão do fake news e do gabinete do ódio, essa coisa toda, é bom lembrar, como lembrou ontem, eu acompanhei aí a brilhante jornalista Eliane Cantanhede, que isto no Palácio do Planalto não é novidade, né? Ela deixou bem claro que no governo Lula acontecia isso, né? O Lula colocou alguns assessores no Palácio, né, que se travestiam de jornalistas e que estavam lá justamente para atacar os tucanos, para atacar alguns empresários, para falar mal de não sei quem, falar mal de não sei o que lá. É que isso, na verdade, naquela época passou batido pelo momento econômico que o país vivia, né? E houve o crescimento aí de todos os setores, o mundo inteiro... Os commodities bombavam. Os commodities bombavam, enfim, o Brasil vivia um grande momento. O Lula aproveitou de carona, enfim, e acabou, na verdade, fazendo um bom governo. Então, essa situação toda, né, isso aí, passava por... Ficou de escanteio, ninguém nem ligava para esse tipo de situação, né? Mas, na época, também havia, né? Depois, acho que até nem faziam mais, né? Porque a situação era tão favorável ao governo, né, que não havia necessidade desse tipo de coisa. Ou seja, mas, como ela ressaltou, e a gente ressalta aqui também, né? Não havia essa repercussão, não havia essa tecnologia nas redes sociais, como no alcance, não é, que existe hoje nas redes sociais. Então, vamos para o intervalo, voltamos já já.
Muito bem, sequência aqui do ponto de vista, direto e reto ali com o Marcos Santana. Alguma participação aí, Santana? Isso, o Uriel Vilas Boas acompanha a gente e ele diz o seguinte: a construção civil tem um largo espaço a ser preenchido com a construção de moradias, incluindo o uso de estrutura de aço, e emprego na construção, na siderurgia nos rodoviários. Merece uma avaliação. Não sei o que o Pesquisa pensa a respeito disso, um especialista no assunto pode aí responder ao Uriel. Na verdade, toda a indústria imobiliária, ela é mercado. Quanto é que o comprador pode pagar, quanto é que a gente pode vender, né? Para ter lucro, gerar imposto, gerar emprego, gerar renda, essas coisas todas, né? Existe alguns tipos de steel frame, que é construção em aço, que são viáveis economicamente. Só que nós estamos num país onde existe o monopólio do oligopólio, né? Mas é verdade, não é? Você tem 2, 3 fabricantes de aço, 2, 3 fabricantes de cimento, não sei o quê, concreto. Ou seja, vai acabar mais ou menos tudo mesmo aumentando dono. o preço. Então, nós já estamos tendo alguns aumentos desses insumos, né? A gente não sabe aonde vai parar isso. E a única coisa que a gente tem certeza é que a gente só pode vender quando alguém pode comprar. É mercado. Não adianta você com penadas ou canetadas, dizer que isso vai custar X ou vai custar Y, né? O que vai custar é o que vai custar. Você pode vender para a pessoa do nível A, nível B, segmento A, segmento B, segmento C, é de cada um, né? Houve-se o programa Minha Casa Minha Vida, né? Que parece que vai ser remodelado com uma roupagem nova nesse governo. Urge que isso venha logo a ser implantado, mas nós vamos ter uma capacidade de absorção disso. Precisa de moradia? Precisa. Quem é que pode comprar agora? Nós estamos numa fase a indústria da construção, ela vinha numa recuperação, né? E agora tem que engatar numa retomada. E qualquer tipo de previsão agora, todo mundo que dá manutenção em bola de cristal, você não acha. Quebra a cara, né? Quebra a cara, não existe perspectiva de eu fazendo qualquer tipo de previsão. Então, assim, nós vamos ter uma recuperação junto com retomada, na medida do possível, que a economia comece a andar. Então, aquelas pessoas que se sentirem seguras, com empregos, com renda, que não foram tão atingidas pela pandemia, elas têm uma oportunidade muito interessante agora de adquirir um imóvel. Nós estamos aí com juros baixos. E esses juros, eles são 2 tipos de juros que tem, de financiamento que tem, com base na TR e com base no INPC, né? Então, isso tem essa opção para quem for comprar um imóvel, e se tiver o fundo de garantia, já vai abater a prestação vai abater o valor da compra do imóvel e, significativamente, o valor da prestação que ele vai pagar durante esses anos. Pesquisa, você tocou num ponto importante. Muitas pessoas venderam os imóveis para investir no mercado financeiro, principalmente no mercado de capitais. Os dois derrubaram. Agora, durante um bom tempo, Pesquisa, ou vamos ter rendimento zero, ou vamos correr um risco, isso no mercado financeiro, no mercado de ações, nós vamos correr um risco grande. É um momento de hoje, com esses juros baixos, dar um impulso e as pessoas comprarem imóveis e dar um impulso para a construção civil? Ou não tem nenhuma interferência? Eu acho que assim, o tijolo sempre foi um investimento seguro, né? Nós vamos ter aí uma valorização desse ativo, que vai ser o ativo imobiliário, superior ao ativo do papel, né? Isso a história mostra isso, né? Quando você tem muita aplicação financeira, a construção ela tem pouca viabilidade, porque os investidores, os investimentos, essas coisas, eles caem. A partir do momento que fica sem remuneração aos papéis, as pessoas começam a voltar para a construção civil, para a indústria imobiliária. E isso acaba fortalecendo, né? Fortalece, né? Eu acho que, na verdade, mercado. Pode consumir, pode comprar, é a hora, é o momento. O juro está baixo, a forma de financiamento, todos os bancos têm, os clientes vão ter aquela relação com o seu próprio banco, então vai ter o seu rating, e é interessante se não for atingido, dos segmentos que não foram atingidos pela pandemia. O momento das torres continua
normal, enfim, né? O pessoal continua construindo torres, assim, o público ainda continua viabilidade ligado econômica. nisso. A gente sempre defende o seguinte, cada quadra tem o seu público, a sua especificidade, o seu comprador, a sua capacidade de absorver esse crédito aqui, para poder comprar. Então, hoje, a gente, lá atrás, falei do disco A, lá do B, não sei o quê, a gente fala, a linha da máquina, ninguém morava da linha da máquina para o centro. Hoje ninguém liga para isso. Nem tem mais a linha da máquina. Nem tem mais. O VLT vai integrar isso tudo, acabou isso. Né? A cidade tem um acesso rápido, ótimo, para patinete, bicicleta, moto, para todo mundo. Isso é melhor para a construção civil? Para o mercado? Enfim, que as pessoas não tenham mais esse complexo. Eu não sei se era complexo, não sei se existia isso. Da linha da máquina para cá, da linha da máquina para lá e tal. Mas eu acho que hoje não tem mais nada disso. O cara quer morar bem. Quer viver bem, quer viver com a sua família, quer ter seu comércio em volta, comércio de serviço, para você não ter grandes locomoções para comprar as coisas, né? Que é uma característica da nossa região. Cabe um prédio suntuoso, de luxo, enfim, um por andar, que é uma torre de 20 andares, um por andar, apartamento grande, 4 quartos, está em qualquer ponto da cidade, você acha Negativo. Isso? Não, né? Cada quadra tem o seu público, sua especificidade, seu cliente. Você não vai fazer um por andar no centro da cidade. Não centro de cidade não, mas... Tem que ser extremo, né, para as pessoas entenderem. Os bons lugares vão ter empreendimentos mais caros. Os terrenos mais nobres, vamos dizer assim, próximo à praia. Meu pai, que começou em 1958, ele falava o seguinte, o único terreno diferente do mundo é o de frente para o mar. Né? Que tem vista, bonito, o resto são todos terrenos iguais. E esses terrenos de frente para o mar, próximo ao mar, eles são privilegiados, eles custam mais caro. Mas, de uma forma geral, Santos não tem periferia, né? Não. Todo mundo pode morar relativamente bem. Isso acaba ajudando o mercado? Ajuda, eu acho que ajuda no seguinte, todo o universo imobiliário, ele vai ter um limítrofe. Se você, o crescimento ele é vegetativo, a economia ela muda a cada momento, né? As famílias elas têm composições diferentes de uma maneira que a gente muda a cada momento também, quer dizer, a gente tem que procurar identificar o desejo desse comprador para encaixar nesses diversas quadras e produtos que podem ser feitos. Um outro ponto que eu não tenho a informação completa, a questão do aeroporto no Guarujá teve interferência na construção de prédios aqui na Baixada Santista, não, especificamente em Santos? Por enquanto não, né? Isso era um negócio para atender mais, eu acho que assim, atender a rede hoteleira, turismo, essas coisas, né? E desafogar também o aeroporto de Congonhas ou de Viracopos, não, perdão, Guarulhos, né? Você dá uma desafogada, porque o mercado, como é que fala? Não é mercado. As pesquisas mostram isso. Então, né? As torres, respeitando o coeficiente, elas estão liberadas? Então, por exemplo, a partir de um certo, vamos dizer assim, mais ou menos do Gonzaga, Canal 2 para o Itararela, a limitação é limitação técnica. Não tem limitação de altura. E a limitação técnica vai da técnica e a técnica de mercado. De mercado também. Eu não vou construir, vou dar 200 apartamentos de 800 metros de altura, quem é que vai comprar? Né? E essa técnica de mercado? Está mais para residencial, comercial, para ambos? Puxa vida, comercial não dá nem para está falar. sobrando aí, né? Eu vou falar para você que é um negócio que... O estoque é grande? Essa bola de cristal eu posso falar para você. Comercial está com problema. O estoque é grande ainda? É muito grande. Muito grande no Brasil inteiro. O pessoal acreditou mais na Petrobras, né, propriamente naquela época. Nós sofremos né? duas vezes. Sofremos aí imigrantes, né? Não, imigrantes. Não, segunda pista não, né? Segunda pista não, mas sofremos não, agora vai, vamos. Porque houve um número expressivo de fundos imobiliários que só investiram em lajes corporativas. Shoppings, centros logísticos. Não, isso vai, agora vai, vamos lá, tal, e né, acabou não indo. Né? Então, o mercado absorveu um percentual, estava em recuperação em São Paulo, mas São Paulo é ponto fora da curva. Fora da curva no planeta Terra. São Paulo é diferente de tudo. Né? Mas aqui em Santos, nós temos um exemplo clássico, que a gente passa ali, entre o Canaã e o Emissário, tem um prédio fechado lá.
Isso né? mesmo. Aqui na entrada da cidade tem um outro prédio fechado que venderam. Os da Odebrecht estão fechando. O hotel que a Odebrecht fez ali também. Nós acreditamos no pré-sal. Pois é, né? A gente acreditou no pré-sal. Isso em reuniões pelo Brasil aí, que a gente faz encontros nacionais, a gente via esse assunto principalmente quando as empresas abriram capital, né? Eles foram com uma volúpia nos terrenos do Brasil inteiro e erraram. Aqui em Santos nenhuma delas entrou nisso. Entrou? Entrou uma boa parte delas aí. Agora, elas estão retornando às suas origens e muitas delas, as que tiveram sucesso, é que fizeram parceria com gente do local. Do local, né? Aí tiveram sucesso. Com empresários locais? Porque, na verdade, é o minhoca da terra. Ele conhece exatamente... Conhece o terreno, Conhece o terreno, conhece as dificuldades. Essas grandes construtoras paulistanas que vieram para Santos, ou elas fizeram parceria ou retornaram para São Paulo? Não, teve um ou outro que fez parceria. A grande maioria foi embora. A embora. maioria voltou para São Paulo, voltou para suas origens e tal. E São Paulo é assim, é um crescimento demográfico muito grande, né? A ocupação dos bairros, ela é gozada, tem um efeito manada, que as pessoas... agora vamos morar em tal lugar, agora vamos morar em tal lugar. Não, a gente tem que mensurar isso, né? Todo mundo para Vila Mariana agora. Vamos lá, Vila Nova Conceição, aquele negócio. Então, dá essas saturações. O mercado, em alguns lugares, ele satura, né? Porque o número de pessoas que têm condição, capacidade de comprar, é limitado em qualquer lugar do Brasil. Mas a falta de moradia, ela é premente no Brasil todo. O pesquisa, sempre que a gente fala de construção civil aqui no ponto de vista, invariavelmente a gente fala também sobre o Centro Histórico de Santos, que é uma providência que vai acabar dando duas boas soluções, né? Ao mesmo tempo que aquece a construção civil, que é um segmento muito capilarizado, né? Ele desenvolve vários segmentos indiretamente também. Praticamente você faz empreendimentos imobiliários no centro, você também promove a revitalização do centro histórico ali também, né? A gente sabe que nós estamos vivendo uma pandemia, está todo mundo perplexo, não sabe exatamente o que vai acontecer, mas evidentemente em um certo momento a economia vai voltar a se aquecer, a construção civil vai voltar a retomar as suas atividades. Você acha que nesse contexto aí a retomada pode começar por empreendimentos no centro histórico? Olha, essa minha bola de cristal, eu não vou conseguir. Ela está com estática, né? Tá embaçada. É muito difícil. Precisamos achar, de maneira bem viável, quem é que gostaria de morar no centro, né? Qual é a capacidade de crédito que essa pessoa pode absorver, quanto essa pessoa pode pagar, e partir da conta de um empreendimento desse dado. Né? Fazer o caminho inverso. Porque não adianta, teve uma lei de incentivos... Fazer para depois procurar para quem vai vender, né? Não, é difícil. A lei que fizeram desse novo Alegra Centro aí, é esse mesmo? Nova Santos, né? Nova Santos, Ela é interessante, mas tem algumas coisas que nós debatemos que eu acho que não são, que são prejudiciais, né? Existe um negócio na nossa cidade, como tem nos outros lugares, que é o tombamento histórico. Eu acho que isso precisa ser revisto. Que tem lugares e imóveis aqui no centro de Santos que não tem mais recuperação. É fácil. A Senador Feijó. São ruínas. Verdadeiras ruínas, isso, né? Você vai ter que fazer um negócio aberto, bonito. Se você manter essa fachada, essa volumetria, vamos dizer assim, e fazer um empreendimento dentro disso aí, não sei se cabe. Não sei se você vai ter aceitação de mercado. Provavelmente não, você tem que fazer um negócio que atenda as camadas mais inferiores de poder aquisitivo, para poder você começar a ter um novo centro de Santos. No centro de Santos, a moradia popular seria uma saída interessante? Ou o custo do terreno é muito alto? Não, é que a gente tem que fazer essa conta, né? O terreno de Santos é caro porque o subsolo é terrível. As fundações, para você viabilizá-la, são muito caras. Mas, de repente, você fazendo construções, vamos dizer assim, de baixa estatura, com espaços interessantes entre as edificações, você começa a ter um negócio que seja viável, né?
E o que acontece? Nós temos que começar por uma quadra. Vamos pegar uma quadra. Vamos fazer uma operação urbana para essa quadra, para ver se a gente cria um mercado para essa quadra. E aí, depois, a coisa funcionar, você pode e você tem avançar. Eu acho que e também o problema seguinte que a gente encontra com a Constante Santos é a titularidade dos imóveis. Dos imóveis. Né? Porque são famílias que praticamente abandonaram com herança, aquelas coisas, tal. Deve IPTU, não deve, tem aquelas pensões que eles moram lá, aquele conjunto de pessoas lá, que para você tirar. Então você tem um problema social, né, e um problema de titularidade. Que isso para resolver demora um certo tempo. Né? Aqui nós temos esses dois problemas, né? Famílias antigas que faleceram e a difícil a titularidade do imóvel. E outro problema, né? Secretaria do Patrimônio da União, mas aí mais para a praia. É verdade. Eu só queria fazer um acréscimo aqui, que com relação ao financiamento. Qual a dificuldade hoje do financiamento também? Não é do lado do comprador, sim do lado do empreendedor. Essas pequenas e médias empresas, elas perderam o faturamento por questões de mercado. Né? Então, o teu passado que você teve lá atrás não vale para o teu futuro. Sem dúvida. Né? Então, para você ir buscar um recurso, financiamento da produção da unidade para ajudar na edificação, a gente tem essa dificuldade, porque todo mundo perdeu o faturamento, né? E agora essa conversa com os bancos é que tem que evoluir. Muito bem, antes de fechar, um assunto que com certeza, uma notícia que vai virar aí, vai ter uma grande repercussão no mundo inteiro. O prefeito de Seul, na Coreia do Sul, acabou sendo encontrado morto nesta quinta-feira. Park Won-sung, ele tinha desmarcado uma reunião que estava agendada pela manhã. A filha acionou a polícia, começou então uma busca pelo prefeito e foi encontrado já sem vida. Né? A polícia da Coreia do Sul afirmou ainda nesta quinta-feira, já é à noite, né? Nesse momento, no momento que nós estamos no ao vivo ainda, 2h30 da tarde, agora cravado. Né? Você que está acompanhando a reprise, evidentemente que já é de manhã da sexta-feira. Né? O corpo foi encontrado perto do Monjibugak, no norte de Seul. Então, vamos ver durante o longo do dia toda a repercussão sobre esse caso. Agradecendo muito ao Kel Chagas, ao Ricardo Pesquisa, presidente da Secob, o Santana diariamente conosco, de segunda a sexta, ponto de vista 1h30 da tarde, ao vivo aqui na Santa Cecília TV, e a reprise às 8 da noite. Tchau, gente. Valeu. Obrigado.